Olá, meus amores! Olha a tia aqui novamente para trazer mais uma aula para vocês de português. E na nossa aula hoje de português, nós vamos falar sobre o gênero notícia, isso mesmo. Lembram que em aulas anteriores e também no nosso momento presencial, nós falamos sobre outros tipos de texto, sobre canção, poemas, cartas, e agora nós vamos falar sobre a notícia. Mas o que é uma notícia, gente? O que é um texto? Qual é o texto que eu posso considerar uma notícia? Por onde circulam as notícias? Onde é que eu posso encontrar esse tipo de texto? Qual é a função da notícia? Para que é que ela serve? Qual é a função social da notícia? Vamos aprender? Então, vem cá com a tia Cris para aprender mais sobre esse gênero e ficar bem informado. Então, vamos lá. Então, notícia é um texto informativo, né, que aborda um tema atual ou um acontecimento real. Então, são relatos de fatos reais publicados principalmente nos meios de comunicação. Olhe lá, tia já deu já a dica em onde podemos encontrar as notícias, por onde elas circulam. Então, por onde elas circulam? Nos meios de comunicação. Então, vamos lá. Quais são esses meios de comunicação? Tia vai dar os exemplos e onde a notícia circula passo a passo. Então, vamos lá. Primeiro, jornal. As notícias circulam em jornais, né? Onde é que nós podemos encontrar a notícia? Jornais, revistas, né? Em revistas, várias revistas, aí, revistas infantis, revistas para adultos. Então, uma revista bem tradicional e bem famosa aqui do nosso país é a revista Época. Então, nas revistas nós encontramos também as notícias, né? No rádio, as notícias também são divulgadas através de rádio, né? Nos rádios, a notícia falada. Eu posso ter a notícia escrita, a notícia impressa e a notícia falada, a notícia também visual. Então, vamos lá. Na internet, né, um meio de comunicação muito popular, muito importante. Hoje é muito difícil a sociedade viver sem a internet, não estar conectado, ligado, né, com a internet. Até mesmo vocês, crianças, né, durante o dia, durante o seu dia, no cotidiano, vocês têm acesso à internet, vocês acessam, né, vocês pesquisam, vocês vão ver sites recreativos, vocês vão ver sites educativos para ter informações e tudo mais. Então, a internet também é um meio por onde circulam as notícias. Televisão, que não pode faltar. A tia trouxe a imagem aqui de um telejornal muito popular, né? Que é o Jornal Nacional, para mostrar a vocês, através dessa imagem, que as notícias também, elas circulam por esse meio de comunicação mais popular ainda, que é a televisão, e muito também antigo, certo, pessoal? Então, vamos lá. Voltando, tia voltou, vamos lá. Internet, televisão. E agora nós vamos ver outro ponto que tia falou lá no início. Qual é a intenção da notícia? Qual é a função social da notícia? Então, a intenção da notícia, pessoal, é informar as pessoas, informar aos leitores sobre acontecimentos reais, certo? É um texto informativo. Então, a principal função da notícia é informar, deixar os cidadãos informados. Por isso que é muito bom vocês lerem jornais, vocês estarem atentos a esse tipo de gênero textual, para ficarem bem mais informados, ampliarem o vocabulário, né? Porque você lendo diversos tipos de texto, você amplia seu vocabulário, você aprende a argumentar, aprende a opinar mais, a colocar mais os seus pontos de vista. Claro, se você está bem informado, se você é uma pessoa informada, você consegue debater melhor assuntos, né, que você queira debater ou na escola, ou com seus amigos, ou com a reunião com amigos, ou com os familiares. Então, a leitura, gente, nos deixa a par de tudo. A leitura nos deixa informado, principalmente a leitura de notícias. E a principal função desse gênero textual é informar, é um texto informativo, certo? Então, vamos lá, organização da notícia. Como é que se organiza uma notícia?
certo? Ela está lá, ela está escrita, mas como é que se organiza? Se eu fosse escrever uma notícia, como é que eu começaria, né, a produzir aí a minha notícia? Como é que eu começaria a escrevê-la? Né? Então, nós vamos ver os principais elementos e como é organizada a notícia. Então, primeiro, toda notícia ela vem com título ou manchete, que é essa parte aqui da página da notícia que vem em letras maiores. Então, eu tenho aqui essa notícia, eu tirei só a parte da manchete, certo? Eu não tirei a matéria em si, não, só a manchete. Aluno é expulso por causa do chulé. Então, veja, a manchete dessa notícia, ou o título dessa notícia, é essa parte aqui, certo? Então, vocês já sabem, toda notícia se inicia pelo título ou manchete. Então, vamos lá. Depois, eu tenho o corpo da notícia. Nesse corpo da notícia, o que é que eu vou encontrar? Eu vou encontrar questionamentos que eles unidos vão me dar o assunto da notícia e vão me dar informações sobre aquele acontecimento. Por exemplo, o quê? O que é que eu estou informando? O que é que eu estou falando? Né? Quando? São os questionamentos que a notícia responde. Quando? Quando é que aconteceu aquele fato? Qual é a data que aconteceu aquele fato? Onde? Local, gente, o espaço. Onde é que aconteceu esse fato? Qual é o espaço que se desenrolou aí esse acontecimento? Como? Como é que aconteceu? Como é que se resultou nesse processo? Se eu tenho uma notícia falando sobre um acidente, como é que aconteceu esse acidente? Certo? Então, o que, né, o que eu estou falando, quando, aí tia está dando exemplo, por exemplo, se fosse uma notícia informando sobre um acidente. Quando aconteceu esse acidente? Onde? Qual foi o espaço, né? Em que lugar aconteceu esse acidente? Como aconteceu esse acidente, né? O que provocou esse acidente? Como? Quem? Quais são os personagens envolvidos aí nesse acidente? Quais foram as pessoas que estavam aí envolvidas nessa trágica fatalidade, né? Tia está dando aqui um exemplo se for uma notícia referente a um acidente, mas esses questionamentos, toda a notícia, toda e qualquer notícia, não importa o tema, ela tem que responder, tem que conter nela. Por quê? Né? Por que aconteceu esse acidente? Né? Então, pessoal, a notícia, ela responde ao leitor esses questionamentos. E ela tem que ter, para formar aí o assunto, o corpo dessa notícia, ela tem que ter esses questionamentos. O que? Quando? Onde? Como? Quem? E por quê? Tia já explicou cada um deles o que significa. O que eu estou noticiando. Qual é o assunto da minha notícia? Quando aconteceu esse fato? Qual a data? Onde? Qual é o espaço? Qual é o local? Como? Como é que aconteceu? O que aconteceu? Como aconteceu esse fato? Quem? Quais são os personagens envolvidos? Quais são as pessoas envolvidas? Por quê? Por que isso aconteceu? Qual o motivo que levou a esse fato, né? Então, esses são os principais questionamentos, elementos que tem que ter aí na minha notícia, para formar a minha notícia, né? Características da notícia. Agora, nós vamos ver as principais características da notícia. Primeiro, a notícia, ela é um texto informativo, como a tia já falou anteriormente. Ela é um texto informativo. Não é um texto muito longo. Ela não é um texto muito longo, ela é um texto mais curto. É um texto descritivo, porque ela descreve o local, ela descreve as pessoas envolvidas, ela descreve o espaço onde aconteceu, ela descreve o fato como um todo, para o leitor ficar mais bem informado sobre aquele assunto. A linguagem, qual é o tipo de linguagem? Lembra lá que no mês anterior nós estudamos sobre linguagem formal e linguagem informal. Resuminho rápido, bem breve, para relembrar vocês. Linguagem informal é aquela linguagem do cotidiano, aquela linguagem mais despreocupada, aquela linguagem que nós usamos com os amigos. A linguagem formal é aquela linguagem mais preocupada com a pronúncia, é aquela linguagem mais adequada, né, que se aproxima muito da gramática. Então, a linguagem formal, e ela é utilizada em ocasiões formais, né? Não é utilizada como se eu fosse conversar com um amigo. Então, qual o tipo de linguagem da notícia? Gente, linguagem formal. É uma linguagem formal, mas
além de formal, ela é clara e objetiva. Não se dá muitos rodeios. O leitor tem que entender da melhor maneira possível o que está sendo noticiado. Então, apesar de ser uma linguagem formal, uma linguagem cuidadosa, que não há uso de gírias, né? É uma linguagem clara e objetiva para o melhor entendimento do leitor, ok, pessoal? E a notícia, ela aborda fatos reais. Gente, será que a notícia, ela traz algum acontecimento imaginário? Nunca. O gênero textual notícia é um gênero textual que traz fatos reais, certo? Tudo que é escrito, tudo que é declarado em notícia são fatos reais, ok, pessoal? Não é nada imaginário. Então, o gênero textual que aborda fatos reais. Então, vamos lá. Texto informativo, ele é um texto curto, ele é um texto descritivo, descreve ambiente, descreve o lugar, descreve as pessoas envolvidas, para o leitor ter mais informações ainda sobre o assunto que está sendo noticiado. Tem uma linguagem clara e objetiva, certo? É uma linguagem de fácil entendimento, de entendimento das pessoas, claro. Se eu estou noticiando algo, eu quero que a maioria da população compreenda o que eu estou dizendo, saiba o que eu estou informando e fique bem informado sobre aquele assunto. Então, minha linguagem ela vai ser formal, mas além de formal, ela vai ser clara, ela vai ser lógica, ela vai ser uma linguagem de fácil entendimento e ela vai ser objetiva. Não vai ser muito longa, com muitas delongas, com muitos rodeios. Ela vai ser uma linguagem objetiva. Quero informar isso, vou informar da melhor maneira possível e o mais claro e objetivo possível. E os fatos, claro, fatos reais, não fatos imaginários, ok, pessoal? Então, vamos lá. Aqui te traz um exemplo de notícia. Então, aqui eu trago um exemplo de uma notícia com a manchete. Essa parte aqui, ó, gente, você tá vendo a setinha rodando? Eu chamo de manchete ou título. Aqui eu tenho o título secundário, o título auxiliar, certo? E aqui eu tenho essa parte aqui que está falando, descrevendo, no caso, o corpo da notícia é o texto que fala sobre o assunto que eu estou abordando, que eu estou querendo informar ao meu leitor. Ok, pessoal? Então, ó, aqui eu tenho a manchete ou título, aqui eu tenho o título auxiliar, esse com letras menores é o títulozinho auxiliar, e aqui eu tenho o assunto da notícia, não é o corpo da notícia, ok? Claro, a notícia também, ela traz imagens, eu estou falando da notícia impressa, porque eu também tenho a notícia, gente, falada. Onde é que eu encontro aí essa notícia falada? Rádio, televisão, né? Onde é que eu tenho aí a notícia impressa? Jornais, revistas, certo? Então, tem aí essa diferença. Então, se eu tenho aqui a notícia, né, escrita, então aqui eu tenho imagens. Eu uso imagens também para produzir aí a minha notícia, certo? Agora, tia trouxe outro exemplo e eu trouxe detalhadamente o que significa cada parte da notícia. Então, como tia falou anteriormente, aqui eu tenho essa parte com letras maiores, em negrito, para chamar a atenção do leitor, né, para que o leitor se interesse por esse tema e vá fazer a leitura, eu tenho aqui a manchete, que resume a notícia em poucas linhas e tem o objetivo de atrair o leitor para ler o texto. Então, por isso que as manchetes, ela vem em letras maiores e vem destacada, que é justamente aí para chamar a atenção do leitor, certo? E essa outra parte aqui que eu falei, que é o assunto, onde fica o assunto, certo? O corpo da notícia, mas esse primeiro parágrafo inicial, todo o primeiro parágrafo, todo o parágrafo inicial de uma notícia, eu chamo ele de lead, certo, pessoal? Que é a primeira parte de uma notícia. E geralmente, nesse primeiro parágrafo, vai destacar para o leitor a informação sobre o conteúdo dessa notícia, o que é que vai ser abordado nessa notícia, qual vai ser o assunto dessa notícia. Então, inicialmente, eu chamo aqui, ó, essa primeira parte, o primeiro parágrafo. Tá vendo, pessoal? Onde essa setinha aqui, ó, tá indo, ó, onde essa setinha aqui está indo, certo? Onde tia tá colocando a setinha, ó, onde eu tenho essa seta azul, né? Tá vendo a mesma direção da seta azul?
Então, é o primeiro parágrafo. O primeiro parágrafo de uma notícia eu chamo lead e é a primeira parte de uma notícia. Geralmente, o primeiro parágrafo, que fornece ao leitor as informações iniciais, o assunto que essa notícia vai abordar. Certo, pessoal? Então, vamos lá. Continuando. Gente, e é isso, certo? Nós aprendemos hoje sobre o gênero textual notícia. Eu espero que vocês tenham gostado, né? Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês prestem atenção nas atividades, assistam ao vídeo completo, vejam as informações que a tia traz, façam a atividade com cuidado, leiam, releiam, não escrevam qualquer resposta, não coloquem qualquer resposta. Ah, não sei, vou escrever isso aqui, só para dizer que respondi. Gente, não faça isso. Faça a sua atividade com carinho, com cuidado, capricha nessa letra, presta atenção nas explicações, faz tudo com amor e dedicação. Todo o amor que a tia faz atividades para vocês, respondam essas atividades para a tia, certo, pessoal? Teve dúvida, já sabe o que tem que fazer, liga para a tia. Vamos lá com aquela brincadeira, liga já, certo? Teve dúvida, liga já para a tia Cris ensinar. Beijos, até a próxima aula de português e façam as atividades com carinho. Tia está morrendo de saudade. Eu amo vocês e até a próxima, pessoal. Tchau, meus amores!